Se você quer aprender a tratar erros na função PROC-V usando a função CERRO, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos do site exceleasy.com.br e nesse vídeo eu vou te ensinar como usar as funções PROC-V e CERRO juntas. Vamos nessa? Bom, você já deve saber que a função PROC-V é uma das funções mais usadas aí no Excel, pois com ela você consegue fazer buscas de maneira prática e rápida. Então eu tenho aqui um exemplo, onde eu tenho uma lista de frutas e os seus respectivos preços. E eu quero fazer aqui uma simples busca utilizando aí a função PROC-V. Então vamos supor que eu quero buscar aqui o preço da laranja. Então o que eu faço? Igual PROC-V. O valor procurado, laranja, ponto e vírgula, a matriz, a nossa lista, ponto e vírgula. O número do índice é a segunda coluna, então nesse caso é o 2. Eu quero buscar a correspondência exata. Fecho parênteses e aí ele automaticamente já dá para a gente aí o preço da laranja. Então se eu alterar o valor do produto, ele já altera o valor do preço aqui para a gente. Ele atualiza automaticamente. A função PROC-V, como você já sabe, ela é uma função super simples de ser usada e muito útil para você fazer esse tipo de busca. Mas por outro lado, veja o que acontece quando eu tenho que fazer uma busca e a função PROC-V ela não encontra o valor desejado. Por exemplo, eu sei que aqui nós não temos a fruta pera, então eu propositalmente vou fazer uma busca pela fruta pera. Então observe que o Excel retorna esse erro, n/d. Esse erro significa que o valor não está disponível para a função ou para a fórmula, ou seja, o Excel não conseguiu encontrar na lista a respectiva fruta que a gente está buscando. Então como que a gente faz para eliminar esse erro, para tratar esse erro, para que o Excel não apresente esse retorno na nossa fórmula de PROC-V? Então é aí que entra a função CERRO na história. Com ela a gente consegue tratar melhor esse tipo de mensagem. Então a sintaxe da função CERRO é igual CERRO, abre parênteses, valor, ponto e vírgula, valor CERRO, fecha parênteses. O que representa esse valor? O valor é o valor que nós vamos verificar se contém algum erro. E o valor CERRO é o que você quer que retorne no lugar do erro. Pode ser uma célula em branco, um valor numérico, uma mensagem de texto, ou uma fórmula, ou qualquer outro cálculo. Então vamos ver na prática como que funciona. Aqui, o que a gente vai fazer? Já que retornou o erro, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui dentro da função PROC-V a função CERRO. Então, o valor, que é o valor que a gente quer verificar se contém erros, nada mais é do que a nossa função PROC-V inteiro. Ponto e vírgula. E o valor CERRO. Vamos colocar aqui uma mensagem de texto, então a gente abre aspas. A gente pode colocar aqui a mensagem não encontrado. Fecha aspas e fecha parênteses. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? Se a nossa fórmula de PROC-V retornar erro, então o erro não vai ser exibido. No lugar desse erro vai ser exibido a mensagem não encontrado. Vamos confirmar então para ver o que acontece? Dá um Enter e ele aparece aqui para a gente, não encontrado. Então se você for buscar lá uma fruta que já existe, a PROC-V não vai retornar um erro, porque ele vai retornar o respectivo valor. Mas se a gente for buscar uma fruta que não contém na lista, um valor que não contém na nossa lista, ele não vai retornar mais aquele erro, ele vai retornar a mensagem de não encontrado. Você pode também deixar isso aqui em branco, ou seja, deixar abre aspas, fecha aspas, para que o Excel não mostre nada. Então ele vai exibir aí uma célula em branco. Então essa é a maneira de se usar a função CERRO com a PROC-V. Ela é muito indicada quando você quer fazer a PROC-V e não quer que exiba aquela mensagem chata de erro. Porém, algumas observações que a gente deve ter em mente na hora de a gente usar a função CERRO. Bom, eu coloquei aqui em destaque para que você possa compreender melhor. A função CERRO
ela lida com todos os tipos de erro. Lá no nosso exemplo de PROC-V, a gente utilizou a função serro para tratar esse erro n/d aqui, que é valor não encontrado. Só que você também pode tratar outros erros, que é esse erro div, esse erro nome, nulo e assim por diante. Aqui uma outra observação. Dependendo do conteúdo do argumento valor serro, a função serro pode substituir erros com mensagem de texto. Então é aquilo que eu já comentei. Você pode colocar um valor numérico, um outro cálculo, deixar a célula vazia e assim por diante. Se o argumento valor for uma célula em branco, será tratado como uma string vazia, mas não será um erro. A função serro foi introduzida no Excel 2007 e está disponível em todas as versões posteriores. Então, se você tem aí, por exemplo, o Excel de 2007 em diante, o Office 2007 em diante, você vai poder utilizar a função serro. Mas se você tiver aí o Excel 2003 ou versões anteriores, você vai ter que utilizar a função erros em combinação com a função C. Tem um link na descrição desse vídeo que vai tratar disso daí. Então, se você tem versões anteriores a 2003 e precisa tratar erros no Excel, fica aí a dica na descrição. E por fim, uma outra recomendação: não intercepte erros sem um motivo. Neste exemplo aqui, a gente poderia ter a fruta, por exemplo, pera, na nossa lista, mas na nossa busca a gente pode ter aí um erro de digitação ou algo do tipo. Então a recomendação é sempre que você não faça uso da função serro para interceptar um erro sem um motivo. Então verifique antes se você tem um erro de digitação, um espaço a mais, enfim. Verifique isso e aí você pode às vezes encontrar a solução sem utilizar a função serro. Mas, de qualquer modo, é uma função muito interessante para que você possa tratar esses erros. Eu citei aqui o exemplo do PROC-V, mas você pode estar utilizando ela com outras fórmulas, outros erros, enfim. Então essa foi a dica de hoje, eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas possam estar conhecendo essa maneira interessante de tratar os erros na função PROC-V. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.